Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 2, né? Vamos fazer hoje a leitura nas referências, né? Vamos fazer a leitura corrida do capítulo e depois, em seguida, entrar na meditação nas referências, né? Que é referente ao vídeo de ontem e também o de hoje, tá certo, irmãos? Provavelmente eu darei conta de fechar em 2 vídeos o capítulo de número 2 de 2 Coríntios, tá certo? Mais uma vez, reforçando o aviso com os irmãos, amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? É porque estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções, né? Mas nós estamos já findando o tratamento, os procedimentos, né? E assim que encerrar, eu estarei tirando a máscara, tá certo, irmãos? Este é o motivo de eu estar usando máscara nas minhas gravações, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 2. Vamos pegar 2 versículos do capítulo de número 1, que faz parte do contexto. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar vós todos. Basta ao tal essa repreensão feita por muitos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro
do seu conhecimento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos partir já de imediato, para as referências, para nós ganharmos tempo aqui, para a gente ver, para ver se eu consigo colocar todas as referências do capítulo inteiro em um só vídeo, tá certo, irmãos? Porque aí fica resumido a palavra pregada ontem e a palavra pregada hoje, fica encerrado o capítulo de número 2, com as referências na totalidade, todas no versículo, no capítulo, no vídeo de número 2, tá certo? No vídeo do capítulo de número 2. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A referência diz, do versículo 4 até ao 6. Ou seja, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Está resumido aqui a partir do 2. Que diz, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu for vos entristeço, que é quem me alegrará, e quem me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Vou repetir. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Confiando em vós, todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muitas tribulações, ou porque em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para não vos sobrecarregar a vós todos. E a referência diz, este trecho, em muita tribulação e angústia do coração, este trecho revela uma das qualificações essenciais do ministério, do ministro do Evangelho. Aqui fala com todos nós que pregamos a santa palavra de Deus. Em muita tribulação e angústia do coração. Este trecho revela uma das qualificações essenciais do ministro do Evangelho, que é um coração amoroso e sensível, e que se angustia e chora ao ver o povo de Deus desviando-se do caminho reto e voltando a envolver-se com o pecado e o engano. Confira em Salmo 126, versículos 5 e 6. Marcos, capítulo 9, versículo 24, nota. Ver em Lucas, capítulo 19, versículo 41, nota. João, capítulo 11, versículo 35, nota. Atos, capítulo 20, versículo 19, nota. Capítulo 2, versículo 6, a referência diz, basta ao tal esta repreensão. E vai do 6 até o versículo de número 9. Do 6 ao 9 trata de um mesmo assunto
são referências relacionadas a esta afirmação. Basta ao tal esta repreensão. Neste trecho, vemos a igreja do Novo Testamento disciplinando um membro da igreja que cometera delito grave. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir. Basta ao tal esta repreensão. Neste trecho, vemos a igreja do Novo Testamento disciplinando um membro da igreja que cometera delito grave. Ver em 1 Coríntios, capítulo 5. A fim de defender a integridade da igreja de Cristo, confira em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. A congregação local precisa disciplinar o culpado, visando a restaurá-lo, não com tanta severidade que ele perca de vista a esperança da misericórdia divina e a volta à comunhão da igreja. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Verso 7. Depois de uma disciplina, condizente-se o culpado arrepender-se sinceramente e lamentar aquilo que fez, deve ser perdoado e consolado em espírito de amor. Versos 7 e 8. Versículo 3, ou seja, item 3. A disciplina e a restauração do culpado devem ser práticas com espírito de mansidão. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Tristeza, sinceridade, repúdio ao mal, temor a Deus e a sua palavra, zelo pela reputação de Deus e o propósito de que haja justiça no tratamento do caso do culpado. Ver 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Confira em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 5 ao 13. Muitas igrejas hoje abandonaram a disciplina eclesiástica do Novo Testamento. Defendem a tolerância do pecado. Defendem o perdão incondicional. Oferecem uma graça barata e se recusam a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vem em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Como resultado, o pecado é tratado. Aleluia, Pai. Levianamente, e o temor de Deus desaparece. Ver em Mateus, capítulo 18, versículo 5. Nota sobre a disciplina eclesiástica é o cristianismo fácil e falso de que nos fala 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Aleluia, Pai. Versículo 10 até o 13. Está escrito o seguinte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa? Pegar 2 versículos atrás. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado e de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber que sois obedientes. Uma pequena pausa para comentar sobre isso, fazer um breve comentário sobre isso. Paulo escreveu à igreja de Corinto, para que o dirigente daquela igreja
colocasse à prova ou em prova aquele culpado. Teve uma pessoa dentro da igreja que cometeu um delito, um pecado, digno de prova, de ser colocado de prova, de punição, né? Que ele fosse punido. E a palavra de Deus nos exorta, irmãos, que quando um irmão peca na igreja, que merece ser colocado à prova, ele tem que ser chamado a atenção, tem que ser corrigido, tem que ser levado ao conhecimento da igreja, o tipo de falta que ele cometeu, né? E com o conhecimento da igreja também colocá-lo à prova, para que sirva de exemplo para os outros, para que os outros não venham cair no mesmo pecado. Mas que essa prova, né, seja comunicada à pessoa em cima da verdade, expondo toda a verdade e a necessidade de que a pessoa seja colocada em prova, que os irmãos chamam comumente de estar de banco, né? E para que a pessoa possa refletir nesse período sobre o pecado que cometeu, né? E arrepender dos seus pecados, mas continuar amando, né? Primeiramente a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amando a igreja e amando os irmãos. Não saia da igreja e continue amando os irmãos, né? Aquele arrependido volte, e uma vez arrependido volta então renovado, recuperado, né? E disposto, né, a não pecar mais, né? Então é disso que Paulo está falando aqui, né? Que a palavra fala: a quem perdoares alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Não tive descanso. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E a referência diz sobre esse assunto: para que não sejamos vencidos por Satanás. Uma das nossas defesas principais contra os ataques de Satanás é saber que ele luta continuamente para levar vantagem sobre nós e para nos desviar da nossa devoção sincera a Cristo. Ver em Efésios capítulo 6, versículo 11, nota. E essa afirmação de Paulo aqui, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque o que o diabo quer, irmãos? Ele quer arrancar o crente da igreja. Se o dirigente não punir, não corrigir, não repreender os irmãos que pecam na igreja, a igreja vai perdendo a verdadeira essência de Cristo, que é a santidade, que é a santificação. Então fica todo o trabalho, começa a ficar infrutífero. Para que isso não aconteça, os culpados precisam ser punidos, mas com temperança. Porque se você pegar um culpado, né, e colocar nele uma prova que ele não pode suportar, ele vai sair da igreja. E é isso que o diabo quer. Ele quer esvaziar a igreja. O diabo não quer ver a igreja cheia de crente fiel. Ele quer ver a igreja vazia, né, de crente fiel. E cheia de crentes mundanos, fazendo a vontade dele. Porque ele sabe que ali Deus não opera, o mundo toma conta e ele faz a festa. Vitória para ele. Então Paulo exorta, ensina e repreende, mas com amor. É o que Paulo determina aqui. Que sendo desta forma, desta feita, os irmãos aceitam, se corrigem e permanecem.
melhor do que era antes. É disso que Paulo está falando. Né? O diabo faz a festa. Né? Porque se nós agirmos de maneira com repreensões que a pessoa não pode suportar, ele sai. E uma vez saindo, quem ganhou essa batalha? Né? Quem ganhou essa batalha? Quando o irmão sai da igreja. Quando ele não aceita a prova e vai embora. Né? É claro que numa situação dessa, né, a igreja, aqueles dirigentes foram vencidos por Satanás. Porque a pessoa foi embora e a pessoa ficou, né, ali a ver navio. Então, tem que ser repreendido para não errar mais, para servir diazinho para a igreja, para que os outros não caiam no mesmo pecado, no mesmo erro, mas que ele permaneça na igreja. Ele volte e volte melhor do que era antes. Vitória da igreja, vitória do povo de Deus, vitória de Jesus. Consequentemente, o pastor foi bem-aventurado. Né? O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Né? E graças a Deus, antes, voltando um pouquinho, né? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, para a presença de Deus. Como de Deus, na presença de Deus. A referência diz: Paulo descreve os crentes como conduzidos por Deus num desfile aqui no mundo, seguindo a Cristo como triunfo e troféu da sua graça redentora. Por meio desse desfile triunfal, o conhecimento de Cristo e a vida redimida do crente se manifestam como suave aroma diante de Deus e dos homens. Para Deus, isso é agradável, e para os seres humanos resulta em vida ou morte. Versos 15 e 16. Vou repetir. Paulo nos faz triunfar em Cristo. Paulo descreve os crentes como conduzidos por Deus num desfile aqui no mundo, seguindo a Cristo como triunfo e troféu da sua graça redentora. Por meio desse desfile triunfal, o conhecimento de Cristo e a vida redimida do crente se manifestam como suave aroma diante de Deus e dos homens. Para Deus isso é agradável, e para os seres humanos resulta em vida
ou em morte. Versos 15 e 16. Verso 17 para fechar. Porque não somos como os muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. A referência diz sobre esse assunto: falsificadores da palavra de Deus. Paulo descreve aqui pregadores de então que reduziam as exigências do Evangelho a fim de obterem lucro, aceitação e sucesso. Paulo descreve aqui pregadores de então que reduziam as exigências do Evangelho a fim de obterem lucro e aceitação e sucesso. Ou seja, são as igrejas de porta larga de hoje. Né? São as igrejas de porta larga de hoje. São as igrejas do tudo pode. Aqui você dá o dízimo, aqui você dá os votos, aqui você dá as ofertas, o resto não tem problema. Você pode ficar à vontade. Aqui é casa de Deus. O Pai sabe, o Pai é amoroso, o Pai perdoa, o Pai é misericordioso. Né? É disso que a palavra está falando aqui, né? Sobre esse assunto. Falsificadores da palavra de Deus. Paulo descreve aqui pregadores de então que reduziam as exigências do Evangelho a fim de obterem lucro e aceitação e sucesso. Confira-nos versículo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4 ao 12. Versículo 12, capítulo 15. Eram talentosos e persuasivos, mas secretamente insinceros. Cobiçavam dinheiro e visavam a preeminência. Confira em João capítulo 10, versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. 2 Pedro, capítulo 14, versículo 16. Não. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 3, 14 e 16. É isto. Eram talentosos e persuasivos, mas secretamente insinceros. Cobiçavam dinheiro e visavam a preeminência. Confira em João, capítulo 10, versículo 12 e 13. Filipenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 3, 14 e 16. Amém, irmão? Vamos pregar essa doutrina, irmãos. Senhor Jesus disse, está escrito, Deuteronômio, capítulo 32, goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuva sobre a relva. Então, irmãos, vamos pregar o evangelho genuíno, real e verdadeiro. O evangelho genuíno, real e verdadeiro é o evangelho da santificação, né? É o evangelho da santificação, que é a verdadeira essência de Cristo. Sede santos porque eu sou santo. Vamos pregar, irmãos, a sã doutrina do Senhor e exigir dos irmãos, né, que
haja ordem e decência no culto, que os irmãos tenham reverência à santa palavra de Deus, que os irmãos tenham a santificação, tenham a santidade de corpo, alma e espírito, porque o Senhor habita no meio do povo e está contemplando todos que ali estão. E essa responsabilidade é do pregador da santa palavra de Deus, ou seja, do pastor da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é obrigado, é claro que nós sabemos, e a palavra de Deus nos ensina, nos mostra isso, né? Que nós, igreja, incluindo também o pastor, somos membros do corpo de Cristo. E Cristo é a nossa cabeça, né? E Deus é a cabeça de Cristo. Mas na igreja em si, o dirigente, né, ele é o anjo da igreja. Né? Ele é o anjo da igreja. E a palavra de Deus afirma, em Apocalipse, a carta envia a carta às 7 igrejas da Ásia. Então, ao anjo da igreja escreve. Então, o pastor, ele é o anjo da igreja. Né? Ele é o cuidador daquela obra, o cuidador daquelas almas. Ele é o guardador daquelas almas. Né? Aplicando diariamente, né, com a chuva seródia, né, como a chuva sobre o orvalho sobre a relva. Toda noite, mesmo na seca, cai o orvalho sobre a relva. Passa 2, 3, 4, 5, 6 meses sem chover, mas toda noite tem orvalho sobre a relva. Cai aquele sereno toda noite. Né? E é disso que Deus está falando. Não é para parar, é para ser contínuo, é para ser diário, né, em todos os cultos. Né? Goteje a minha doutrina como a chuva sobre a relva. Né? Então, de modo que é contínuo, não é para parar. E o pastor tem a obrigação de pregar. Né? Ainda que o irmão não faça voto, ainda que o irmão não devolva dízimo, ainda que o irmão não dê oferta, mas a palavra que ele tem que levar no coração tem que ser a palavra de Deus que salva, a palavra da santificação, o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.